história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O jornalista João de Deus Freitas Neto é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Um dos mais importantes jornalistas do Paraná, dirigiu o jornal O Estado do Paraná, o jornal O Dia, a imprensa oficial por mais de 20 anos. Além de jornalista, é médico também e foi pracinha na Segunda Guerra e conversa conosco. Começando a origem da sua família, seu pai foi o primeiro jornalista profissional do Paraná. Isso deve ter pesado muito na sua escolha profissional mais tarde? Vile, ouvintes, de fato, eu sou jornalista por atavismo. Meu pai, Rodrigo de Freitas, foi seguramente o primeiro jornalista profissional da imprensa paranaense. Ele veio de Morretes, onde era promotor público, na década de 20, um pouco antes, 1919 ou 18, e veio ser redator-chefe do jornal O Dia. Ele era uma vocação inata para o jornalismo. Os meus dois irmãos mais velhos, Valdemar Rodrigo de Freitas e Vandique Freitas. Vandique, inclusive, foi em 38 para São Paulo e ficou o tempo todo em São Paulo, na imprensa. Foi diretor também da imprensa oficial por 23 anos. Então, eu, filho caçula, convivi com meu pai e com meus irmãos falando em jornalismo. E eu tinha meus 8 anos de idade, meu pai dirigia O Dia ficava num sobrado na Praça Carlos Gomes, onde hoje se situa um edifício e, um pouco antes, era o estacionamento das lojas do Murici. Nós morávamos em cima, no sobrado, e o jornal, a redação, a oficina, ficava embaixo. Então, praticamente, me criei dentro de uma oficina de jornal. Então, dificilmente eu podia não ser jornalista, embora começasse a trabalhar com 16 anos contra a vontade do meu pai. Meu pai não queria que eu fosse jornalista. Então, o jornalismo, para mim, estava no sangue. O seu primeiro pensamento foi a medicina, fazer curso de medicina na Universidade Federal do Paraná. Por quê? Exato. Eu já era jornalista e tinha um pendor assim para a medicina. Eu gostaria de ser médico. Não sei, eu tinha muito sentimento assim humanitário, um sentimento de ajudar. Quem sabe até a formação jornalista me desse isso, porque o jornalista hoje em dia, você... tirando esse sentido profissional, o jornalista hoje em dia é um agente da sociedade, né? Um sujeito que forma opinião e, de certo modo, interfere para que a sociedade não tenha os defeitos que são inerentes a ela. Então, a minha vocação, além do jornalismo, era ser médico também. Aí você pode perguntar, e por que eu não fiz só medicina? Por 3 razões. Primeiro, esse atavismo, né? Esse cordão umbilical que me ligava à atividade jornalística. Segundo, por uma coisa que o famoso Ortega y Gasset, o grande pensador espanhol, dizia, criando a teoria da circunstancialidade. Nós somos os homens, e somos as circunstâncias. Isso quer dizer que até certo ponto você dirige a tua vida, até certo ponto as circunstâncias te levam, e isso é inexorável, né? Eu estava me formando em medicina no ano de 51. Em julho foi fundado o Estado do Paraná. Eu trabalhava no Dia, eu era diretor-chefe de redação do Dia. Então, um dos donos do recém-fundado jornal do Estado do Paraná, o Fernando Camargo, foi me procurar uma noite no Dia e disse: eu quero te convidar para você dirigir a redação do Estado do Paraná, que estava começando. Fazia os 3 meses que estava em circulação. O senhor acha que foi um momento fundamental para a mudança, para esquecer mais tarde a medicina e se dedicar ao jornalismo, esse convite? Um dos fatores. O segundo eu vou dizer a você. Então, eu disse, disse ao Fernando Camargo, nós estamos em julho, em dezembro eu me formo em medicina e quero exercer a profissão. Ele me disse, olha, eu não quero ingerir nas tuas decisões. Eu não sei quanto é que você ganha aqui no Dia, mas nós oferecemos para você 8 vezes mais. Então me criou um dilema crucial. Eu teria que me formar, abandonar uma atividade a qual eu estava me dedicando já há alguns anos, para entrar numa atividade nova, que era a medicina, e concorrer com os grandes nomes da medicina da época em Curitiba, né? Mas a proposta era muito tentadora, porque eu me lembro que isso foi em 51, em 52 eu fiz concurso para médico de saúde pública, e eu ganhava como médico de pública 1.040 cruzeiros, que
que era a moeda da época, e no jornal eu ganhava 8 mil cruzeiros. Era uma fábula. Bom, aí continuei no jornalismo, e em 62 fui convidado pelo Ney Braga, no seu primeiro governo, para ser diretor da imprensa oficial do Estado. Mas voltando à segunda circunstância que eu disse para você, é que quando me formei em medicina, eu tinha já um passado de atividade médica. Quando eu era primeiro anista de medicina, eu fui convocado, né, e participei da Segunda Grande Guerra, né, no Teatro de Operações da FEB, da Força Expedicionária na Itália. E trabalhei lá por 2 meses num hospital de sangue, que ficava em Montese, que foi o último bastião alemão na Itália, e que ficava a 800 metros da linha de frente. Então, para quem, não sei se os ouvintes tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Match, em que ele relata a vida, o dia a dia, no hospital de sangue na Guerra da Coreia. Então era uma coisa brutal, inclusive que invertia até aquele conceito médico de que você tem que dar assistência aos doentes mais graves, ou aos feridos mais graves. Lá é o contrário, você tem que dar preferência aos feridos que tinham mais possibilidade de sobreviver do que os outros que tinham poucas possibilidades, porque chegavam a dizer 20 politraumatizados, e você não tinha pessoal e não tinha equipamento suficiente para atendê-los todos a quase que a mesma hora. Então isso pesou muito. Esse momento da sua vida, a chamada para a guerra, participação na guerra, com pouca idade, estudante, começando medicina, como é que foi? Foi uma coisa que marcou na sua vida? Exato. Veja, Vili, veja, ouvintes, é comum você tentar analisar fatos ocorridos já há muitos anos atrás. Então eu sempre digo, com um recuo de visão de 50 anos, ou mais, no caso da Segunda Guerra, 52 anos, o fato continua existindo. Agora, as circunstâncias que o cercaram desaparecem. Então, hoje, qualquer jovem, na idade que eu tinha no tempo da guerra, com 22 anos, podia dizer, como é que você pode ser motivado para sair do Brasil e lutar em terra estranha lá na Itália? Aí que está o negócio, é que não viveu a época disso, né? Então há todo um clima, né? Você veja que nós nos mantivemos neutros no começo da guerra, quando começou o expansionismo nazista, até o momento em que os nossos navios cargueiros foram bombardeados, né? Foram 34 navios cargueiros e 1.700 marinheiros foram mortos, né? Uma atitude hedionda da marinha alemã, porque não eram vasos de guerra, não eram belonaves, eram navios cargueiros. Então. Isso, então, mexeu com a sensibilidade nacional, né? E a juventude, você sabe disso, a juventude se empolga com as grandes causas, né? Com as causas, inclusive, que mexem com o seu povo, né? Com a sua gente e com o seu país. O senhor disse que se não houvesse a convocação, teria ido mesmo como voluntário. Era esse seu sentimento naquele momento, a vontade de ir lutar na Europa? Exatamente. O meu pai, eu já citei o Rodrigo de Freitas, ele dirigia, então, na época, o Diário da Tarde, e ele fazia uma crônica na PRB2, que era a grande emissora do momento, era a única emissora, né? PRB2 Rádio Clube Paranaense. Ele fazia uma crônica chamada Crônica do Dia às 10 horas, que era lida pelo Luiz Finzetto, que era um excelente profissional de rádio. E ele profligava muito a ação da Alemanha, naquele seu expansionismo que o Hitler chamava de espaço vital, que a Alemanha tinha que crescer à custa dos outros, né? E fazia comentários tão acerbos que um dia a Rádio de Berlim se referiu a ele dizendo o cão antinazista que ladra em Curitiba. Então ele era um democrata convicto. E eu, empolgado pela causa, inclusive, né, por influência de meu pai, né, eu ia me apresentar, né? Mas antes disso fui convocado, mas se não fosse convocado, teria ido como voluntário também. Uma situação como essa, né? Passando de um momento para outro, de estudante a soldado da Força Expedicionária e ainda numa terra estrangeira, foi um impacto muito grande? Como é que isso mexia com cada um daqueles jovens que estavam lá? Não tenha dúvida. Só tem um fator que tem que ser levado em conta. É a inexcedível vocação do brasileiro para se adaptar. Eu acho que só o árabe, né, que é nômade, né, pode ter um poder de se acomodar a situações novas com o brasileiro,
aquele poder de improvisação, né? De sensibilidade para as coisas novas. Isso nos fez muito bem na Força Expedicionária Brasileira, chegando a dar exemplos até aos outros soldados aliados sobre O isso. risco de vida, a distância de casa, isso tudo, como é que influía sobre a cabeça desses jovens? Pesava, não pesava tanto. Nós estávamos defendendo uma causa e, isso que eu digo, você tinha 22 anos, né? Não tínhamos família, quer dizer, não tínhamos mulher, não tínhamos filho, a maioria não tinha mulher, não tínhamos filhos, né? Então, para nós aquilo era uma aventura, né? E havia toda uma empolgação da época, né? Eu me lembro, você não lembra, você é bem mais jovem, você não é nem nascido. Cada casa onde saía um ex-combatente, eles punham um estandarte dizendo assim, desta casa saiu um ex-combatente para lutar pela soberania nacional. Era uma forma de orgulho, né? Então era toda uma empolgação, né? Que hoje você não pode sentir, né? Agora, apesar dessa empolgação, havia a realidade dos bombardeios, da morte dos amigos, né? Esse contato com a realidade dura da guerra. Isso é muito doloroso, né? Agora tem uma coisa interessante, viu, ouvintes? É que a natureza humana, ela tem mecanismos interessantíssimos, né? Chega num estado de tensão tão grande que você acaba se anestesiando. Então, vou te dar um exemplo. Uma das armas mais cruéis da Segunda Grande Guerra eram as minas, né? Então, tudo era minado, a estrada era minada, né? Uma casa que você visse abandonada, abrisse a porta, explodia porque era minada. Tivesse dentro da casa um fuzil, um capacete alemão, que todos nós queríamos trazer alguma recordação, né, da guerra, estava minado também. Então aquilo criava um estado de tensão. Nós estávamos acampados num bosque de pinheiros, na região da Toscana, chamava-se Staffoli. Então havia uma determinação de que nós não atravessássemos o bosque, para ir a outras cidades menores, né, porque havia o perigo, que estavam minados. Bom, aquilo durou 2 meses. Depois de 2 meses, você dizia, eu vou atravessar o bosque, vou numa cidade menor, né? Vou dançar como italiana, vou tomar vinho, e se pisar em mina, pisei e acabou. Então é uma coisa interessante. Assim como esse sentimento de perpetuação da espécie, né? Sentimento de autodefesa, há também de desprendimento de você enfrentar o perigo. O perigo é inevitável, eu vou enfrentá-lo e acabou. Outra situação curiosa, na guerra o civil é que vai para a linha de frente, que vai enfrentar, e uma situação nova, né? Dentro de um convívio militar. Essa adaptação com aquele convívio militar, com a hierarquia existente, né? E com essa situação não só da hierarquia militar, como também do próprio perigo da guerra. Isso é muito interessante. A verdade é que as nossas forças armadas, aqui, principalmente o exército, ele usava a doutrina francesa da guerra estática, né? Depois, na Segunda Grande Guerra, a guerra era dinâmica, né? Tinha as Panzer alemãs, que eram carros de combate, que avançavam, não era guerra de trincheiras, né? Então, de certo ponto, nós estávamos defasados. Tal. E também uma hierarquia burocrática, né? Era um exército que, desde a Guerra do Paraguai, não tinha enfrentado guerra nenhuma, né? Então, aquele sentido exagerado até de hierarquia, também, aquilo atrapalhava muito, né? Havia até essa dualidade entre militar e civil, uma coisa que não tinha nenhuma relevância em termos de melhorar a tropa, né? Agora, isso, felizmente, nós estávamos incorporados ao 4º Corpo do Exército americano. E o americano não tinha esse negócio, né, de hierarquia, não tinha o respeito da autoridade hierárquica, mas não essa subordinação, né, que até de humilhação que se fazia nisso. Eu, para te dar um exemplo, eu fui convocado, cheguei no quartel, e me perguntaram o que o senhor fazia na vida civil. Eu digo, eu sou jornalista e sou estudante de medicina. Então o senhor vai ser condutor de muar. Condutor de muar é puxar o burro onde vai a metralhadora em cima. Ele é um sentido de depreciação que não tinha razão de ser. Então eu acho que, nesse ponto, a Força Expedicionária Brasileira, nesse convívio que teve com as forças aliadas, principalmente americanas, teve uma oxigenação muito positiva. Não sei se continuou depois. Porque o americano tinha a visão de que isso poderia, até essa humilhação, reduzir o moral do combatente. Claro, exatamente. Tem um episódio, eu me lembro, um oficial americano, passando de revista a nossa tropa, e um dos soldados brasileiros deixou cair uma metralhadora no chão. Era um antigo colégio de religiosos, onde nós estávamos acantonados, e a metralhadora caiu e
quebrou, saiu um fragmento. E um tenente disse um bando de desaforo ao soldado, né? Profligou a sua atitude, né? de desídia, de coisa, tal. Aí o oficial americano interrompeu e disse para o tenente: olha, isso aqui que quebrou nós fazemos 1000 por hora. E um soldado se leva 20 anos para fazer. Não faça isso que você está baixando o moral dele. Então, é um exemplo só, né? Nós vamos então para o intervalo comercial. Estamos conversando hoje no programa Memória Paranaense com o jornalista João de Deus Freitas Neto. Nós voltamos já. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O jornalista João de Deus Freitas Neto é nosso convidado de hoje do programa Memória Paranaense. Vivendo na Itália como pracinha, o senhor trabalhou num hospital de sangue, fazendo atendimento aos feridos, o senhor próprio chegou a ser ferido. Como é que era o clima, como é que era a situação de confronto com essa dura realidade, principalmente no local para onde estavam se reunindo as pessoas todas que eram vítimas de ferimentos? Isso era dramático, né? Inclusive, acho que eu já citei aqui, né? Esse conceito inverso de atendimento, né? Você atender o ferido que tinha mais possibilidade de sobreviver do que o outro que tinha menos, né? Tinha que uma opção cruel, mas tinha que ser feita. Alguns tinham que ser abandonados dentro dessa visão de pensar naquele que poderia retornar para a linha de frente. Não nesse sentido utilitário de continuar combatendo, não, que tivesse mais chance de sobreviver, né? O outro que tinha menos. Então, como você tinha que ter escolha, porque você tinha o equipamento não dava para todos, citei isso, né? Você pega 20 politraumatizados, então o equipamento não dá para todos e o pessoal também de operação não dá para todos. Então, isso é um negócio cruel, né? É um negócio terrível, né? Difícil. Apesar que, como eu disse para você, a gente acaba convivendo, né? A sensibilidade humana, né? Ela pode ser uma fina corda de violino e pode ser também um couro de carneiro. Você acaba ficando, né, calejado para o negócio, né? O rádio, durante essa campanha na Itália, como é que funcionava? O rádio e até as emissoras alemãs trabalhavam com a contrapropaganda. Como é que isso chegava às pracinhas? Tinha uma emissora alemã que chamava-se Rádio Vitória. E ela transmitia para os vários contingentes aliados que estavam envolvidos na guerra. Para os brasileiros, por exemplo, ela tomava o nome de Rádio Auriverde, né? Então ela fazia a contrapropaganda, que era comum essa prática em todos os litigantes, né? Então dizia: brasileiros, enquanto vocês estão morrendo aqui por uma causa que é das mais justas, né? Os americanos estão tomando conta do petróleo no seu país, tal. Existia muito isso, né? E as transmissões eram feitas também para os norte-americanos, em inglês, né? Para os ingleses, né? E para os neozelandeses, né? Havia essa guerra, e não só da rádio, como de folheto que a aviação jogava. Por que no Museu escolha... da Casa Expedicionária, no Museu da Casa Expedicionária temos folhetos muito interessantes, alemães, fazendo essa contrapropaganda. Por que a escolha de pracinhas, de soldados que tivessem melhor informação, melhor formação, muitos até já cursando a universidade, como foi seu caso? Bom, a Alemanha tinha um aliado, pelo menos de afinidade ideológica, na América do Sul, que era a Argentina. Tanto que a Argentina ficou neutra, não entrou na guerra, e se transformou depois no vale-a-couto dos grandes criminosos de guerra, os alemães, né? Até há pouco tempo ainda aquele Eichmann, né, foi preso lá, né? Então havia o receio, nesse expansionismo alemão, que a Argentina fosse, que de fato podia ser uma cabeça de ponte dentro da América do Sul. Então havia a preocupação das Forças Armadas brasileiras de que houvesse uma invasão da Argentina ao Brasil, né? Por outro lado, o curto espaço de tempo de preparação para a guerra fazia com que fosse mais interessante pegar pessoas, né, jovens mais escolarizados ou mais capacitados, né,
que teriam condições em pouco tempo de assimilar as novas táticas de guerra, o manejo de equipamento e de armamento, né? Então essa foi a razão. A maioria dos oficiais da reserva eram de oficiais que se formaram no CPUR, não eram da ativa da reserva, a maioria se foi incorporada à FEB, porque os de carreira teriam que ficar tomando conta da tropa. Então essa foi a razão, né? A angústia do dia a dia de enfrentar o inimigo, de não saber se volta para casa, de não ter uma ideia de como é que vai ser o futuro, se vai ter um amanhã ou não, como é que era isso no cotidiano de cada pracinha? É difícil, né, expressar isso, né, Vila? É muito individual. Não eram todos, mas poucos ficavam em pânico, por exemplo, né? Era comum, por exemplo, nesse hospital de sangue, chegar feridos, pretensos feridos, você dizia que estava ferido, você tirava a roupa dele, não tinha ferimento nenhum, quer dizer, ele estava sem condições psicológicas, né? Então era comum ele esperar no hospital de sangue, chegava uma ambulância e o evacuava para a retaguarda. Até aconteceu um fato muito interessante, de que eu fui protagonista. Nós estávamos no hospital de sangue, era uma tarde, 5 horas da tarde, né? Estava uma tarde gris, como diriam os platinos, né? Sem sol. E o dia tinha amanhecido sem atividade bélica nenhuma, né? Então, calma, tal. E nós estávamos até jogando cartas. Eram hospitais, eram pré-montados de madeira. Tinha uma mesa, tinha uns bancos grandes, estávamos jogando cartas. E aí um dos companheiros meus, que estava de frente, da linha de frente, ficava 800 metros da linha de frente, disse, então, estão trazendo um ferido lá. Mas como não havia nenhuma atividade bélica, na certa, ele pisou numa mina, era comum você pisar numa mina. E ele veio. Ele estava apavorado, né? A gente via já pelas feições dele que estava, estou ferido, não estava nada. E tinha o comandante até do hospital, o diretor do hospital, era um coronel da reserva, até um médico, brilhante, se não me engano, o nome dele era Allan Kardec. E ele então dizia, nesses casos, eu sei, o teu ferimento é paura, né? Paura é medo em italiano, né? Aí eu examinamos, não tinha nada, então fica aí, você vai ser evacuado, a ambulância vem te buscar. Mas ele estava tão apavorado, que ele sentou na ponta de um banco de madeira e ficou quieto, assim, não dizia nada. E nós continuamos jogando carta. E dali uns 40 minutos a nossa artilharia abriu fogo, e ela atirava de trás. Então os projetos passavam por cima do hospital de sangue. Era um negócio, o impacto era terrível, porque ele... Quando a artilharia abriu fogo, esse pracinho, ele pulou que nem uma mola do banco no meio da sala e disse assim, está vendo? Estava tudo calmo, os brasileiros começam a provocar, depois não querem. Havia compreensão chega nessa a ser até humorístico, né? Mas você vê o pavor do sujeito. Aí você diz, bom, agora não é mais guerra, agora ninguém atira mais, então, né? E havia compreensão nessas situações psicológicas que acontecem realmente, ou as pessoas eram até punidas ou até ridicularizadas pelos colegas? Tem um caso, outro isolado. Bom, tem um caso do general Peyton, Patton, americano, sim, que esbofeteou um soldado porque disse que ele estava se acovardando. O que até foi mostrado num filme depois. Exato. Sobre a história dele. E depois ele foi obrigado a se retratar perante a tropa e pedir desculpa para o soldado. Porque isso não é uma contingência da guerra. Nem todos têm uma fortaleza de espírito capaz de sofrer um impacto desse, né? A adaptação, voltando para o Brasil, a readaptação. Esse foi um problema sério. Tem até hoje, nós temos a Legião Perante Expedicionário, temos reunião às terças-feiras, né? Então os poucos remanescentes se unem lá para bater um papo e tal, né? Mas teve gente que não tinha condições nenhuma de adaptação. Não tinha condições nenhuma de adaptação. E outros tinham, tal, mas sempre fica uma sequela, né? Sempre tem uma sequela. Eu mesmo tenho uma sequela, eu tenho fase de angústia, né? Superáveis, tal, porque, né, eu tenho condições, por exemplo, de saber o que eu tenho, tá? Mas tem outros casos que foram difíceis. E nós levamos anos para conseguir, você vê no Brasil como são as coisas, né? Levamos anos para conseguir uma assistência financeira a esses pracinhas que voltaram sem condições de trabalho. E conseguimos, depois de muitos anos, na forma de uma pensão, né, uma reforma no posto de segundo-tenente. Tá? É um negócio muito interessante também. Agora houve o reconhecimento público, o senhor sentiu isso no retorno? As pessoas reconheciam o papel que fizeram esses brasileiros, o fato de terem enfrentado uma guerra, né, desse porte? Nos primeiros anos na volta.
Depois não... Com o tempo veio esquecimento como tudo, né? Exato. Até há pouco tempo temos uma notícia muito interessante, tínhamos um fato muito interessante que eu gostaria de relatar aqui. O senhor Sérgio Prozóssimo, né, num gesto assim que foi muito grato a todos nós, ele patrocinou um tape, uma gravação, né, aliás, 2 gravações, uma de 3 horas, né, de depoimentos dos ex-combatentes que ainda restam aí. E outra muito interessante, mostrando Curitiba da época da guerra. Então era o pão e o leite na porta na época, né? O Rádio Capelinha dando as notícias, né? O jornal. Isso foi interessante que ainda não veio a público, né? Mas é um material que existe, que foi feito. Existe e é dos arquivos da Legião Paranense Expedicionária, né? Mas por parte das autoridades mesmo não houve muita sensibilidade. No começo ainda houve, né? Os órgãos públicos davam emprego, conseguiam... Os pracinhas tinham prioridade nas contratações e tal, né? E como sempre no Brasil acabou havendo abuso, né? Você é um homem de televisão e de rádio, sabe que há pouco tempo, nessa reforma da Previdência, veio o fato de pracinha, ex-combatente, estar ganhando aposentadorias milionárias, né? Alguns casos, né? Que às vezes até mancham o nome do restante. Exatamente. Isso nós tínhamos alertado via INSS há muito tempo. Você veja, o governo é capaz de cometer grandes irregularidades, mas não tem a malícia de chegar a dizer, não vamos pagar mais. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Depois que nós voltamos, teve um deputado, infelizmente do Paraná, que apresentou uma lei dizendo que os que serviram durante a guerra, não foram para a Itália, mas que serviram no litoral paranense, que era considerada zona de guerra, tinham os mesmos direitos dos combatentes. Bom, aí aconteceu o seguinte, o INSS tem um teto de contribuições para a aposentadoria. Então, na lei que concedeu essa pensão aos ex-combatentes em forma de aposentadoria, que era do tempo do presidente João Goulart, na regulamentação da lei, eles deram o direito do sujeito contribuir sobre o efetivamente percebido. Por exemplo, hoje você pode ganhar 50 salários mínimos da televisão, mas só pode contribuir sobre 20. Então, deram esse direito. Então, a gente podia. Em poucos casos, porque naquele tempo ninguém ganhava muita coisa. Acontece que tinham favorecidos por essa lei, que chamasse Lei da Praia até, né? Que a lei foi revogada depois, mas teve gente que foi para a justiça e ganhou. Então, muitos desses eram donos de empresa. Nós tínhamos um caso aqui, temos 2 casos em Curitiba. Um era diretor de uma empresa de construção de estrada e outro de uma grande loja. Então, eles chegaram no INSS e disseram, nós ganhamos por mês 60 mil reais. E a declaração é da empresa, qual era diretor. O INSS não podia recusar, aceitava como bom. Então, deu essa pontaria milionária que agora o governo parece que corrigiu. Voltando, terminada a guerra, voltando ao Brasil, o senhor teve depois uma longa carreira, começou uma longa carreira, Jornal Dia, depois o Estado do Paraná, dirigindo o Estado do Paraná. O jornalismo dessa época, década de 50, principalmente a partir de 51, quando o senhor passou a dirigir o Estado do Paraná, um jornalismo de bastante heroísmo. Gostaria que o senhor relatasse aqui como era esse trabalho. É muito interessante, né? O Jornal do Estado do Paraná surgiu em 51 e ganhou uma posição assim... 10 furos acima dos outros. Então, tinha só a Gazeta do Povo e o Dia, né? É um jornal de muito boa qualidade. Embora fosse um jornal também de sentido político, porque o Estado do Paraná foi feito para dar cobertura ao Bento Munhoz da Rocha Neto, que eu considero uma das grandes figuras da inteligência paranaense, né? Um político de escola, e que não tinha cobertura jornalística. Então, amigos do Bento se uniram, se cotizaram e criaram o Estado do Paraná. Então, foi feito um jornal de muita boa qualidade. Inclusive, um dos repórteres nossos, o Charquete, né, Percival Charquete, que era médico, ganhou o prêmio ESSO em 56 de jornalismo, né? Um jornal muito bom. E era um jornal polêmico, porque o Bento Munhoz da Rocha sucedeu o primeiro governo do Moisés Lupion. E o Moisés Lupion era dono do Dia, né? Então se travou grandes polêmicas entre o Estado do Paraná, que era dirigido, que tinha como primeiro diretor de redação, né? Primeiro diretor do jornal era o Erickson Pereira, que era um grande editorialista, né? E tinha o Barroso do outro lado, né? Do Diário da Tarde, o Roberto Barroso também, que era um grande polemista. Então era muito interessante essa luta. Os jornais se atrelavam a correntes políticas, né?
Embora isso não lhes tirasse a capacidade de informar e de formar opinião mesmo. Nós continuamos contando um pouco mais da história da imprensa no Paraná depois do intervalo. Vamos para o intervalo, já voltamos conversando com o jornalista João de Deus Freitas Neto, aqui no programa Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O jornalista João de Deus Freitas Neto é o nosso convidado de hoje do programa Memória Paranaense. Relembrando um pouco mais da história da imprensa no Paraná, a década de 50, que o senhor participou de forma bastante efetiva, e mesmo o senhor lembrou que cada político da época tinha proximidade com um desses veículos que faziam a defesa daquele político ou de outro político. As campanhas eleitorais, o jornal, o rádio era ainda um veículo em crescimento, a televisão não existia, o jornal tinha um fator decisivo eleitoralmente? O rádio era incipiente, era um instrumento de difusão ainda em começo, né? Então a grande batalha se travava em torno dos jornais mesmo, né? O Dia era propriedade do Moisés do Pião, que era o governador do estado, e que detinha também 50% das ações da Gazeta do Povo. E tinha o Diário da Tarde, que era do Roberto Barroso, era o diretor. O dono era o Hildebrando de Araújo, né? E o Barroso, muito polêmico, geralmente estava em oposição. E no governo do Bento Munhoz da Rocha, ele foi secretário de Estado, depois divergiu do governo, até houve um episódio que ele entregou as chaves da secretaria e tal. Então se travava uma batalha muito interessante, né? E com articulistas de talento, né? Havia esse duelo, mas não era como a de hoje, né? Na base mais da fofoca, né? Da picuinha. Era um debate escrito, mas de nível mais elevado. Né? Controle do governo sobre os jornais, sobre o que era publicado, como é que acontecia? Como é que se fazia a presença, ou pelo menos naqueles jornais que tinham uma adesão ao governo? Outros jornais já eram de oposição, era mais difícil o governo ter a sua influência, mas como é que acontecia? Existia, né? Sempre existia. Você sabe que o primeiro jornal paranaense, que foi o 19 de dezembro, né? Publicava os atos oficiais, e divergiu do conselheiro Zacarias, que era o presidente da província, né? E acabou não publicando mais, né? Quer dizer, então, isso sempre há, né? Os jornais, que eu acho um erro, porque o órgão de divulgação que está começando, é possível até que se socorra de um estipêndio do governo, que é uma coisa episódica, mas depois que conquista uma posição, né, de independência financeira, não devia se atrelar a isso de jeito nenhum, né? Mas infelizmente é assim. Isso se institucionalizou, vamos dizer, foi o primeiro governo do Ney Braga, né? Não no sentido de comprar jornais, né? Mas através da promoção de anúncios institucionais e, de certo modo, também de influir na linha dos jornais, né? De haver uma influência, um controle maior sobre a linha editorial de cada veículo. Claro, exatamente. Porque aí também havia uma coisa, o Estado do Paraná, por exemplo, tanto o Fernando Camargo como o Assis Miri eram amigos do Ney Braga, né? Então havia um envolvimento de ordem pessoal também, né? Não era só política também, né? O caso do Dia, por exemplo, o Dia tinha que vestir a camisa do Lupião, que era dono do jornal, né? Então era um pouco diferente de hoje, né? Formação de opinião era através dos jornais, era o veículo onde estava a política. Exato. E daí para as outras camadas populares passava. E quem formava opinião era o editorial do jornal, na opinião. Ao contrário de hoje, do colunismo, né? Que eu acho uma coisa execrável no jornal, o colunismo. Quer dizer, o jornal fala por várias bocas. Eu acho o jornal é impessoal. Não formar, pode falar por várias bocas para informar. Agora, para formar opinião, tem que ser editorial do jornal, né? Você não pode dar essa prerrogativa a um profissional que tem uma ideia, inclusive você vê no próprio jornal uma divergência de opiniões de um colunista para outro. Quer dizer, então o jornal fala por várias bocas, escreve por várias penas. A defesa dessa posição de que seria uma democratização do jornal, tendo vários pensamentos diferentes no mesmo jornal, com vários profissionais diferentes e ali polemizando dentro do próprio jornal. Não, eu acho que não. Eu acho que o jornal tem que ter a sua opinião, né? Tem que ter a sua opinião, através do editorial, né? E, logicamente, o articulista, se o sujeito se propõe a fazer uma coluna no jornal, de certo modo ele afina. Ele tem que se afinar com os propósitos que o jornal foi feito, né? Foi constituído, né?
Então, não sei, na minha filosofia de jornal como órgão de informação, eu acho diferente. Inclusive, eu acho que o jornalista é um agente da sociedade, ele não é um simples profissional. O curso de jornalismo só surgiu na década de 60 e, anteriormente, as pessoas vinham de outras áreas e também faziam jornalismo, também escreviam. Qual era o perfil na década de 50 do jornalista que o senhor conheceu, com o qual o senhor conviveu? Exatamente, tinham poucos profissionais que se dedicavam ao jornalismo. A maioria eram estudantes, né? Estudantes de direito, principalmente, que achavam que, em contato assim com a linguagem escrita, eles teriam mais facilidade no desempenho da sua profissão futura, né? Mas poucos ficavam no jornal, poucos continuavam a carreira no jornal. Havia, assim, vamos dizer, um amadorismo, né? Revestido de um profissionalismo a curto prazo, né? A objetividade para escrever, para contar a notícia de forma clara, com tantos profissionais de áreas diferentes, como é que ficava a questão da redação, da clareza do que se escrevia? Daí que está um negócio interessante. Antigamente existia o crivo do jornal, que era o secretário do jornal, que hoje não há mais. Então, esse secretário do jornal, através até de um controle pedagógico, ele fazia com que o jornal falasse uma linguagem uniforme, né? Hoje não há mais isso, né? Hoje não tem crivo, hoje tem o editor de página, por exemplo, que ele recebe uma matéria mal escrita, chama um outro, a turma de reescrever, e o coitado do jeito que escreve mal vai continuar escrevendo mal para o resto da vida. Eu acho muito ruim. Quem forma jornalista não é só o curso de jornalismo, o curso de jornalismo dá condições. O curso de medicina dá condições de ser um bom médico, pode não ser. Engenharia pode não ser um bom engenheiro. E o mesmo caso é do jornalismo. Agora, o jornalismo que se aprende no jornal é através da convivência com outros que têm mais vivência no jornal, que podem, né, num trabalho pedagógico, te dar melhores condições de exercer a profissão. O rádio já estava presente, a televisão surgiu em 1960 aqui no Paraná, mas o jornalista não ia para estes veículos porque a remuneração era bastante baixa, não havia um espaço profissional e a televisão e o rádio ficavam num trabalho mais amador. A televisão era quase que o Najib Sheri, que fez o Canal 12, não era? Ele fez mais como hobby. Eu me lembro que as primeiras transmissões da televisão, é um negócio curioso até, que acho que seria interessante registrar aqui, era um televisor colocado na porta do jornal Estado do Paraná, que ficava na Rua Barão do Rio Branco, né? E as pessoas ficavam assistindo a televisão, ninguém tinha aparelho de televisão, ficavam assistindo ali. Até houve um fato curioso que um dia, não sei por que carga lá, não trouxeram televisor, e o povo chegou lá e não tinha televisor e se revoltou, né? E se revoltou contra o jornal, que não tem nada a ver com isso. Eu me lembro até que o Aristides Milito telefonou para o Najib Sheri, brabo, começou um negócio e agora parou, e nós estamos enfrentando a fúria popular aí. Virou uma atração turística no local. Então você vê, havia um espírito amadorístico ainda, né? Depois é que ele começou a se profissionalizar, né? Aí inicialmente não houve transmissões, então, organizadas. Foram experiências colocadas ali para o público. Exatamente. E os programas auditórios eram isolados, né? Geralmente o pessoal de rádio que ia para a televisão, né? Nós temos uma fase áurea do rádio, o tempo da Rádio Guaracá, que tinha um auditório na Rua Barão do Rio Branco, na PRB2. Então, esse pessoal de rádio é que foram os primeiros, aliás, não foi só no Paraná, no Brasil também, você lembra, a Rádio Nacional, quase todos foram para a televisão, até hoje. Então, aí, o Paulo Gracindo, né? E a Enriqueta Brieba, o pessoal todo que veio da rádio para a televisão. A televisão e o rádio não tinham uma grande utilização politicamente. O próprio ex-governador Ney Braga, falando no programa, fala do pouco uso que ele fez destes veículos nas primeiras fases, quando foi candidato a prefeito, quando foi candidato pela primeira vez ao governo do Estado. Não era alguma coisa que modificasse, que influísse de uma forma importante no resultado eleitoral. Tanto que o Ney Braga ganhou a prefeitura de Curitiba no trabalho de regimentação casa a casa. Ele percorreu os bairros de Curitiba e em casa, você me conhece, eu sou Ney Braga, eu sou capitão do Exército, sou major do Exército, me propunha ser prefeito de Curitiba, de fato foi isso mesmo. Foi assim que ganhou. Como depois o Iberê de Matos, né, derrotou o candidato do Ney, que era Aristides Simão, né, uma bela figura também, porque contava com a quarta zona eleitoral, que era a zona do Cajuru, né, o Capanema, que eram todos de ferroviários. Naquele tempo a ferrovia tinha um peso muito grande, né? O Estado do Paraná teve uma presença muito marcante, o principal jornal, boa parte da década de 50, mas outros jornais vieram, o Diário do Paraná. Essas alterações que foram feitas, a concorrência que existia entre esses veículos, como é que o senhor acompanhou isso? O Estado, para você, o Estado ficou 10 anos num nível
nível muito mais alto que os outros, 10 furos acima, né? Depois veio o Diário do Paraná, com outra estrutura, que era um jornal dos diários associados, que tinha no Brasil todo, né? E fez um bom jornalismo também, era o Aderbaldo Stresser, até o diretor, um excelente profissional, né? Depois, a Última Hora, teve uma fase, que tinha edição local da Última Hora, né? Com inovações também, né? E aí aquela hegemonia do Estado do Paraná passou a se igualar com os outros veículos de divulgação. Depois a Gazeta, né? Uma nova fase também, né? Muito boa, né? E cresceu também, hoje é um grande jornal. A Folha de Londrina, do Milanês, que começou, né? Começou paroquialmente lá em Londrina, e hoje é um jornal que atende uma região inteira, né? Aí então, as coisas se nivelaram, né? Exercendo chefia, o senhor sempre teve um trabalho didático, pode-se dizer, de acompanhamento de texto, de preocupação com os detalhes, a clareza do texto, a forma de se escrever, os erros, e não pensou em ser professor, apesar disso, né? Mas fazia isso efetivamente dentro das redações. Exatamente. Eu deploro hoje, o vocabulário jornalístico hoje da imprensa paranaense, não é só da paranaense, é nacional também, é desse tamanho assim, né? Tem uma forma estándar de dizer as coisas, né? Inclusive com uma impropriedade terrível. Você pega um acidente, não tem órgão de divulgação, não dizer assim, pelo menos 20 pessoas morreram. Então, por que pelo menos? Para começar, isso é uma imprecisão informativa. Eu sou leitor, você é meu informante, você tem que dizer quantas pessoas morreram. Você pode alegar, bom, mas foi um desabamento, não sei se tem mais vítimas. Então você pode dizer, morreram 20 pessoas. É possível que tenha mais vítimas, né? E geralmente a imprecisão é o número de mortes e feridos, não. Pelo menos 20 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Por que só? Será que não ficaram mais também? Não é verdade? E dá a impressão também que o jornalista quer que morra mais gente. Pelo menos 50, será que só pelo menos? Vai morrer mais gente, tem que morrer mais gente, né? Aqui o senhor atribui esse desleixo que o senhor diz que vem acontecendo cada vez mais com a língua nos meios de comunicação. Mas exatamente, é a sistemática, né? É sistemática. Você veja uma coisa, há uma coisa que é axiomática em literatura, que diz o estilo é o homem, né? Então você não pode bitolar, né? Fazer uma linguagem de clichê no jornal. Vou dar um exemplo. Uma figura preeminente, um dia desse um colunista dizendo que você tinha um nariz preeminente, nem o nariz do Rui Barbosa podia ser preeminente. O nariz é proeminente. Então, a figura preeminente morre de um ataque cardíaco. No dia seguinte, 90% dos jornais põem o título assim: coração mata fulano de tal. Mas sabe a propriedade? O coração não mata ninguém, né? O coração morre, né? A falência cardíaca, né? Mas é um clichê, né? Uma figura de relevo, por exemplo, da música, das artes, da ciência, né? Morreu, uma pessoa muito festejada, tal, e faz um ano que morreu. No dia seguinte, todos os jornais têm o seguinte título: um ano sem fulano de tal. Talvez isso explique o medo que muitos especialistas, muitos pesquisadores, e eu trabalhei muito tempo com divulgação na universidade, sentia isso, pesquisadores têm medo de falar com jornalistas e não serem claramente compreendidos, e têm medo daquilo que vem até a ser publicado, cria-se uma desconfiança com o trabalho profissional? Exato, fundamentado. Eu já fui vítima, vamos dizer, dessas coisas, se dizer uma coisa e o repórter entender de forma totalmente antagônica, né? Cria problemas, né? Então eu acho que muito interessante é o gravador. O gravador acho que é uma grande coisa, você gravar, né? Que fica mais fácil para quem te entrevista tirar e mais fácil você dizer que não disse besteira, que é só ver a fita que você falou certo, né? Vamos então para o intervalo comercial, nós já voltamos com o programa Memória Paranaense, conversando hoje com o jornalista João de Deus Freitas Neto. Nós já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.
Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, conversando hoje com o jornalista João de Deus Freitas Neto. Fechando a nossa conversa, a imprensa da década de 40, quando isso começou para cá, a tecnologia avançou bastante, mas o senhor acredita que a imprensa não acompanhou na mesma velocidade, não progrediu na mesma velocidade como informação? Sim. Em matéria de feição gráfica, melhorou muito. Os recursos da tecnologia são inegáveis. Agora, em matéria de contexto, não. Eu acabei de citar para você essa linguagem padronizada, né? Standardizada, que deixa muito feio e muito sem gosto o texto jornalístico, né? E o modismo, né? De querer copiar tudo. Você veja, não só no jornalismo do jornal, como no jornalismo de televisão, de rádio mesmo, né? Eu até há pouco tempo comentava, tinha uma estação de televisão me agredia toda manhã dizendo assim, a situação dos aeroportos, o aeroporto Afonso Pena fechado para pouso e decolagem. Queria que fosse aberto para quê? Para vender revista e cafezinho? Por que é feito um aeroporto? Para ver pouso e decolagem de avião, não precisa dizer para ver. Fechado, o aeroporto está fechado, por que dizer isso? O senhor acha que são coisas que veem mais pelo próprio bom senso do que o português, a clareza do que está se dizendo? É claro, você nota, e espírito de imitação. Alguém faz uma coisa até ridícula e todo mundo copia. Não tem programa de televisão que termina um jornal de notícias e fiquem os dois locutores falando sem som um com o outro, né? Com aqueles créditos. Para que isso? É bobagem, porque alguém fez isso, não sei, a Globo que fez isso, todo mundo copia. Aí alguém me disse, não, mas tem que dar os créditos. Tudo bem, apaga a imagem e fica só os créditos da coisa. Mas todo mundo faz isso. Quer dizer. Outro exemplo que eu vou te dar. Quando não existia a televisão a cabo, todas as emissoras brasileiras, quando faziam uma transmissão direta, colocavam um aviso, muito natural, ao vivo. Quando apareceu a televisão a cabo, uma transmissão de emissoras de língua estrangeira, principalmente inglesa, dizia live, prepare hoje, Billy. Todas as emissoras dizem assim, vivo. E vivo, é a linguagem de índia, que vivo, ao vivo. Mas todo mundo diz isso. Quer dizer, eu acho isso uma prova de indigência intelectual. Aí vai mais longe na sua preocupação com a influência estrangeira que está em todos os pontos da nossa língua. Essa é intolerável, né? Você não vê prédio, não vê loja que não seja place, que não seja garden. Essa é a pior forma de subcultura. Há pouco tempo vi uma churrascaria, né? Exaltando a excelência do seu espeto corrido, que é uma expressão rica, espeto corrido que é uma sucessão de carnes grelhadas, né? E dizendo assim, venham experimentar o nosso continuous service. Dá vontade de quebrar a televisão e de quem fez o anúncio, né? E continuous service, que bobagem é essa? Eu não sou um xenófobo glotológico. Eu acho que todas as línguas podem se ocorrer de outras que têm expressões mais ricas. Você pega check-up, por exemplo. Eu acho excelente. Não é língua, não é expressão nossa, mas você vai dizer o quê? Não, é um exame preventivo, de laboratório, não sei o que, check-up. Tá? Agora dizer continuous service. Tem um restaurante francês ali na rua de Cima da Costa, você depois buffet centre civique. Essa é uma brincadeira, né? Essa é o fim do mundo. A padronização até do sotaque brasileiro, que a própria televisão criou, a padronização, uma forma única de falar, partindo do Rio de Janeiro. Eu acho intolerável isso. O sotaque é uma forma de expressão da cultura do povo. Não tem coisa mais deliciosa você ver um cearense falar, né? Que ver um catarinense falar, que ver um gaúcho falar, que martela as sílabas, né? Que diz leite quente, que equivocadamente dizem que o paranense diz leite quente. O paranense não diz leite quente, ele não martela as sílabas, que martela é o gaúcho. Nós dizemos leite quente. A última sílaba morre na boca. Eu acho excelente isso. Há pouco tempo uma senhora da sociedade disse que ela tinha vergonha quando vinha alguém de fora de ouvir o paranense falar no seu linguajar próprio. O que eu acho mais ridículo, e que as pessoas devem ter vergonha, é esse falso sotaque carioca que a maioria dos locutores de televisão tem mania de usar. Que você vê que é falso, não tem nada mais intolerável, né, do que a falta de autenticidade. A inautenticidade é a maior forma de burrice que existe. Falando um pouco da cultura paranaense, o senhor teve uma preocupação em desenvolver um projeto, dirigir um projeto para o Bamerindos na época, de recuperação, de gravação dos depoimentos da memória paranaense também, no sentido de ouvir essas pessoas todas que participaram da história do Paraná, cerca de 300 depoimentos, e que foram tomados por uma equipe de jornalistas. O que é que o senhor tira como conclusão desse trabalho feito para o Bamerindos? Antes de mais nada, eu fiquei muito satisfeito com a tua pergunta, que você diz da recuperação da história. Não diz um negócio terrível que chama-se você sabe, de resgatar a história. Resgatar não é resgatou o corpo, resgatou isso não é resgata, isso é uma burrice, né? Resgatar é você pagar para ter alguma coisa que você perdeu de volta, não tem nada disso.
Mas o programa surgiu de uma ideia brilhante do professor Belmiro Jobim Castor, que era diretor da Bamirindos, e a quem eu tinha assessorado quando foi secretário do Planejamento e secretário de Educação. Então, nós conversando um dia, ele me disse, olha, é uma pena que a história do Paraná é uma história oral, né? É um veso do paraense não colocar nada no papel, né? Então, e como história oral mora com as pessoas. Então, o Bamirindos tinha a Umuarama, que era uma excelente agência de publicidade, e nós, então, deflagramos esse programa de memória histórica, que era ouvir das pessoas que ou fizeram a história ou foram testemunhas próximas dela. E fizemos 320 e poucas gravações. É um acervo riquíssimo, né? E irrecuperável, porque dessas 320 gravações, 34 depoentes, né? Apesar de você ter um parece policial depoentes, mas que deram depoimento, já morreram. Infelizmente, com a crise do banco, né? Com a mudança de dono, nós estamos todos muito preocupados, não com a continuidade do programa, mas com o destino desse acervo, que é valiosíssimo. É uma pena isso. Aí a história paranaense, principalmente a história contemporânea, que tem muito pouco de registro, né, da história contemporânea política, de como é que se deu neste século, como é que os fatos se deram no Paraná. É, exatamente. Você veja, você tirando exceções, como o Davi Carneiro, né, como o Júlio Moreira, nosso grande historiador, e mais recentemente, né, esse pessoal, o Rui Wachowski, né, aquela outra moça baliana, né, a Westphalen. Fora isso, tem um hiato mesmo, acho que de 70 para cá, não se escreve quase mais nada sobre a história do Paraná. É até difícil para alguém querer entender a história contemporânea política ter uma base hoje. Exatamente. Eu acho que esse programa que você está fazendo pode e deve ocupar essa lacuna, esse hiato que fica para ver se há uma continuidade do registro da história do Paraná. Hoje o senhor não trabalha mais propriamente no dia a dia da imprensa, mas continua acompanhando, continua ligado no que está acontecendo e fazendo a sua análise do trabalho da imprensa. Exatamente, continua mesmo, né? É como eu digo, eu não sou um perquiridor contumaz, mas eu sou um observador aplicado da cidade onde eu nasci e onde eu vivo há 74 anos. O senhor não sente ter uma dívida em escrever isso tudo que o senhor não só viveu, como aquele trabalho que o senhor fez com tanto tempo, com tantos depoimentos, de conhecer tanta história do Paraná? Exatamente, tem. Mas aí eu entro no contexto de que o paranaense ele tem um processo de autocrítica, no meu caso mais ainda, porque eu fui 30 anos da minha vida de jornal de crivo, de corrigindo, de policiando o que os outros escreviam. Então você, como que hipertrofia um senso de autocrítica e acha que não vale a pena escrever. Mas muita gente pode escrever e estão escrevendo, muita gente está escrevendo ainda, né? Agradeço a participação aqui no Memória Paranaense do jornalista João de Deus Freitas Neto. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Lírio. Muito obrigado também a você que ficou conosco aqui acompanhando o programa Memória Paranaense. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.